Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, por mais um dia estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus, porque mais um dia a gente acordou, respirou e estamos aqui, amém? Só avisando, sábado agora, depois de amanhã, nós teremos nosso segundo arraial, amém, irmãos? Por favor, divulgue, chame as pessoas, compareça, que eu creio que será uma grande bênção esse dia, em nome de Jesus, que Deus nos dê um dia, nos dê esse dia, um dia muito especial, que todo o detalhe que ainda falta possa ser ajustado e que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o dia final. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículos de número 1 a 8. Diz assim: O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei a aliança eterna. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graça nesta noite, que o teu nome seja glorificado. Senhor, que esta palavra possa entrar no coração das pessoas que estão conosco, e nos que nos assistem nesse momento, e os que nos assistirão, Pai, que esta palavra seja um divisor de águas para a vida deles. Que o teu nome seja, mais uma vez eu te peço, glorificado. Dá-nos a tua graça, a tua bênção nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. O texto começa dizendo em Isaías 61, que o Espírito Santo está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando nós falamos isso e entendemos o que é essa palavra, nós falamos o fim de muitas coisas. Nós falamos o fim e o início de muitas boas novas, que é o ano que Deus nos deu como referência. Então, quando fala que o Espírito de Deus está sobre mim, nós estamos falando de fim de abatimentos de coração. O que é isso? Tempo de cura. Quando nós falamos que o Espírito de Deus está sobre mim, nós falamos de fim das prisões demoníacas, que é o tempo de libertação aos que estavam cativos. Nós estamos falando também de fim de algemas, tempo de liberdade, tempo de viver o ano aceitável. Significa o quê? A promessa que se cumpre, e outras que se cumprirão. Quando falamos do Espírito de Deus, nós estamos falando do dia da vingança do nosso Deus. Ele se levanta contra o nosso inimigo. Nós estamos falando também que o choro vai sair.
O consolo virá, porque Ele é o Consolador. Nós estamos falando também que sai o espírito do luto, de morte, são tiradas as cinzas, são colocadas sobre nós o óleo de alegria e vestes de louvor. Nos lugares assolados, destruídos, vem um tempo de reconstrução e tudo em nossa vida será restaurado, reconstruído. E aí ele termina dizendo nos versículos, isso, cada menção que eu disse é relacionada aos versículos. E aí termina nos versículos 9, 10, 11, 12, fala assim, em lugar da vergonha, Deus dará dupla honra. No lugar da afronta, alegria na herança. Em lugar de aperto, possuiremos o dobro e teremos perpétua alegria. Então nós precisamos entender esses 12 fundamentos governamentais de forma espiritual que está colocado sobre nós. Quando eu entendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, eu vivo essas verdades. E nós não estaremos mais lamentando, nós não estaremos mais profetizando coisas ruins, nós não estaremos mais vivendo coisas difíceis que a nossa mente trava. Não, nós vamos viver aquilo que a palavra de Deus nos fala e aquilo que nós acabamos de falar, o fim daquilo que não pertence ao povo de Deus. Você é o povo de Deus em nome de Jesus? Então, nós estaremos hoje decretando a autoridade espiritual dessa palavra em nossa vida. Nós vamos declarar esta palavra, aleluia, vamos decretar a autoridade dessa palavra, porque coisas poderosas irão acontecer. Eu estava vendo alguns vídeos de ministrações passadas, de alguns anos, que a Efraim começou. Não são muitos, né? E a gente observa e vê que algumas palavras saíram do altar desta casa e elas estão se cumprindo na nação. Nós falamos um dia, alguns meses atrás, acho que 1 ano e meio atrás, que viria um tempo em 2025 muito difícil. Palavras seriam decretadas, decisões seriam tomadas no governo e nós estaríamos vivendo dias de muitas incertezas, de muitas situações. Pois bem, todo mundo está vivendo, vivenciando e vendo acontecendo com o nosso país, de ordem econômica, de ordem política, e nós sabemos que tudo isso é uma ação espiritual, tudo isso é uma ação maligna, tudo isso é algo, o país que mais é abençoado, né, está dizendo que vai entrar com sanções contra um país que entregar a chave a demônios na entrada de um governo. Isso é um vídeo, não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que eu vejo. Então você observa países que hoje estão colocando as suas casas em ordens, têm colocado o nome de Deus à frente. E eu quero falar uma coisa para a tua vida. Pode vir a crise que for sobre o Brasil, mas na nossa casa não haverá crise. Pode vir a crise que for sobre a nação, na nossa casa o céu está aberto, amém? Então você tem que declarar com autoridade que o Espírito do Senhor está sobre você. E eu quero declarar 3 coisas muito importantes sobre a tua vida. Primeiro, essa palavra nos traz o entendimento e a verdade que hoje é o fim do ciclo de um deserto e o início de um tempo de promessa, aleluias, de resoluções na sua vida, aleluias. Eu pensei que você ia ficar mais feliz com essa palavra. Deus está falando que hoje é o fim de ciclos de desertos na sua vida e o início de novo tempo para vivermos as promessas que Deus tem para nós. Você crê nisso? Aleluia. Eu creio nessa palavra. Não entre no clima
mundial. Não entre na vibe, no ditado popular. Tá ruim, vai piorar, vai taxar, não vai taxar, e não sei o que, é corrupto, não é corrupto, não sei o que. Eu não estou ligado a nada disso. Você não está ligado a nada disso. A igreja não isso. A igreja é o céu, aleluia, na terra. A igreja é, aleluia, a justiça de Deus governando sobre aqueles que querem estar debaixo da palavra, debaixo de um governo e viver a palavra que diz: e vós vereis a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Ah, mas o meu ramo está muito difícil essa época. Mas o seu ramo pode estar difícil, mas por você estar debaixo, aleluia, da vara, da autoridade do Todo-Poderoso, haverá suprimento para a sua vida em nome de Jesus. Você precisa entender, olha o que diz lá, Josué capítulo 5, versículos de número 9 a 12. E disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, aleluia, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, o que aconteceu? Cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas daquele ano, comeram o quê? Das coisas ruins? Não. Das novidades da terra de Canaã. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente pode estar aqui em poucas pessoas, mas saiba de uma coisa, que o Espírito de Deus está dizendo para você: hoje é o fim de um ciclo de miséria. Hoje é um fim de um ciclo de retenção. Hoje é início de um tempo onde vai cessar o maná. Vai cessar. Eu estou declarando essa palavra. Abra a tua boca e acorda. Aleluia. Vai cessar maná. Vai cessar. Maná quer dizer deserto, prova, sofrimento, mesquinharia, mau humor. Ai, será que vai dar? Deus está falando: estou cessando o maná, estou trazendo o pão novo. Aleluia. Toma posse nesta palavra. Mas eu não conheço a tua história, não mesmo, mas o céu que está mandando falar, está dando a resposta. Está chegando o pão da novidade para você. A segunda coisa, fim do tempo de afrontas e o dia que o gigante vai cair. Quem crê nisso? Aleluia. Oi, irmão, mais fé aí, me ajuda aí. Como diz o da tela, me ajuda aí, irmão. Deus está falando: o fim das afrontas vai começar. E o dia do gigante cair também vai começar. 1 Samuel 17, 23, 32. Olha lá. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Aí Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Agora versículo de número 50. Olha o que aconteceu. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: o que Deus tem me provado, fala. O que Deus tem permitido eu passar. E essa será a ferramenta
que vai destruir aquilo que se diz indestrutível na minha vida em nome de... Você crê nisso em nome de Jesus? Quem disse para você que uma pedra ia derrubar um cara da guerra? Quem disse para você que um menino franzindo, segundo o coração de Deus, iria trazer aquilo que Israel jamais poderia imaginar? Pois bem, assim será na minha vida, assim será na tua vida, assim será na vida da Efraim. Eu não sei o que é. Nós não sabemos qual é o teu, eu não sei qual é o teu gigante. Eu não sei de fato, aleluia, quais são os novos gigantes que se levantam e se levantarão contra a igreja, contra a nação, contra a igreja no Brasil, contra a política. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Nós temos uma pedra, aleluia, e essa pedra se chama Jesus. Ele é a pedra angular da nossa vida. E ela é suficiente para, aleluia, afrontar, aleluia, e enfindar o dia de um gigante em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, aleluia. Eu declaro, aleluia, o gigante só sabia lutar com a espada, ele só tinha experiência em guerra, mas Davi tinha experiência com urso, tinha experiência com leão, tinha experiência com opinião pública, ele tinha experiência com os da sua casa, ele era experimentado em tudo. Está reclamando do processo? Deus está nos experimentando para derrubar grandes gigantes. Deus está nos preparando, aleluia. Quando eu começo a estar numa situação e eu vejo um torcendo o bico, outro torcendo a cara, outro torcendo no nariz, ai, será que vai dar? Será que não vai dar? E não sei, parece aquele, lembra aquela época lá do Silvio Santos, que é o Domingo no Parque, né? Acho que era o Domingo no Parque. Aí entrava uma pessoa lá na cabine e colocava o fone de ouvido. Você aceita trocar esse microfone por esse gasofilado? Aí acendia a luz e falava, sim! Lembra disso aí? Então, você aceita trocar esse gasofilado por 1 quilo de sal? A pessoa, não! Você aceita trocar esse sal por mais 2 quilos de sal? Sim! Deus não é Domingo no Parque não, meu querido. A palavra que ele falou vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Quem que nós achamos que Deus é? Deus está acima de qualquer outra coisa. Deus é soberano e governa tudo em nossa vida. E você precisa entender. Bispo Daniel, você não conhece esse Golias que eu enfrento. Eu não conheço mesmo. Mas o Deus que te lavou com o sangue dele, que te purificou e escreveu o teu nome no livro da vida, ele está dizendo, esses tipos de gigantes eu sou especialista e só te digo, apenas fica na posição e confia, porque o gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Diga assim, é o fim. Fala, é o fim de todos os gigantes da minha vida. Oh, aleluias. E o terceiro é o fim da opressão e da perseguição e o início do tempo de liberdade para viver a promessa. Diga assim, hoje, fala, hoje a opressão cessa, a perseguição para, e o Senhor estará me dando o tempo de liberdade para viver a promessa em nome de Jesus, amém? O que te oprimia não vai te oprimir mais, aleluia. O que te perseguia não vai te perseguir mais em nome de Jesus, porque está chegando o tempo da liberdade para você viver a promessa que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso, aleluias. Êxodo capítulo 14, Êxodo 14, versículo de número 12, olha o que diz a 14. Êxodo 14, 12 a 14. Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vai lá. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Aleluia. E o Senhor pelejará por vós,
e vós vos calareis. Aleluia, aleluia. Assim como a noite do dia separa, assim como um dia para o outro vem, assim como um mês para o outro sai, assim como um ano de um termina, começa o outro, assim essa palavra vai se cumprir na tua vida. Os egípcios que você via, não verá mais na tua vida, porque o Senhor pelejará por nós, e nós, aleluia, seremos abençoados, enriquecidos pela graça, pela bênção, enquanto você achar que o diabo, seus inimigos, seus enviados, as guerras na tua mente, o dia do auto-bullying, você fica se auto-bullying, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, só falta olhar no espelho e se amaldiçoar. Enquanto você ficar nisso e não entender o tamanho do Deus que você serve, você vai continuar olhando para o egípcio e ele rindo da tua cara. Oh, aleluia, a palavra de Deus não é labirinto de espelhos, a palavra de Deus, ela, aleluia, é certeira, o que ela fala, ela cumpre, ela, aleluia, ela é fiel e ela não voltará vazia. Então hoje o Senhor está nos dizendo, o egípcio que assolava, amedrontava, espantava, te aterrorizava, te adoecia, te deixava assim, de um jeito, de outro, não sei o que lá, esse nunca mais você verá, diz o Senhor, porque a opressão, a perseguição está acabando na tua vida. Aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Quando você entende isso, você entende que você está liberado. Quando você entende isso, você entende que você tem um memorial diante de Deus. Quando você entende isso, você entende que você só precisa se entregar totalmente, sem reserva, para viver o mover que Deus tem para a sua vida. O grande erro é nós acharmos que nós vivíamos em um tempo que era melhor e que agora parece que está um tempo de silêncio e tal, e bababá, parece que não está acontecendo nada. Agora é hora de você se preparar para as grandes guerras. É hora de você se dedicar mais, é hora de você jejuar mais, agora é hora de você ter mais consciência, porque no dia que vier o gigante, você vai brigar com ele na altura do que você é, e não naquilo que Israel, que era o todo experimentado, todo embalizado, todo aguerrido, mas ficou lá Golias, lá no vale de Gate, se me faz memória como nós lemos, afrontando Israel de manhã e de tarde, no início do dia e no fim do dia. Ou seja, seu dia não vai ser bom, aí chega no final da tarde, final do dia, sua noite vai ser horrível. E ele ficava lá, não tem um para me afrontar, não tem um para me enfrentar, não tem um para não sei o quê, não tem um para não sei o que lá. Mas levanta alguém que era o desprezado, estava no deserto, que ninguém dava nada para ele, que estava acostumado ao que? Matar urso, leão, agora ele estava pronto, com aquilo que Deus deu para ele no deserto, derrubar um gigante que era a pedra. E eu quero declarar sobre a tua vida, não despreze os processos de Deus. Está difícil, pode ficar até pior, mas saiba de uma coisa, nessa você vai sair tão forte e vencedor, que o que Deus vai te dar vai ser gente na sua altura, da guerra que Deus está te preparando. Então receba essa palavra no teu espírito hoje, e saia daqui. Hoje é o fim de todas estas coisas, início de um novo tempo de Deus para você. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Crê mesmo nessa palavra? Então muda a tua mente, muda a tua concepção, aprenda a orar. Está sendo atacado por alguma coisa, está sendo atacado, seja o que for, é pensamento, é enfermidade, rejeita, se levanta e vai, porque Deus é com você em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Vamos ficar de pé, aleluias, e vamos declarar esta palavra sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos a sua palavra sobre a nossa vida. Senhor, aleluias, oh meu Deus, assim como o Senhor falou conosco nesta noite, que, aleluia, nunca mais veremos os egípcios
e que a partir daquele dia nós iremos, aleluia, comer o pão da novidade, viremos, ó Deus, e veremos aquilo que é a terra, o novo tempo, o novo ciclo. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelo teu povo. Senhor, nós estamos, ó Deus, numa região onde as pessoas são achatadas emocionalmente, achatadas intelectualmente, um bairro extremamente depressivo, um bairro extremamente problemático emocionalmente falando, mas nós somos a igreja, nós somos o remédio que traz a cura para o bairro, nós somos, ó Deus, a resposta, ó igreja, tu é a resposta para esse bairro, é o hospital da alma para os que precisam ser curados, é a cura de um coração que precisa e tem carência de ser tratado. Então, Senhor, nós estamos na tua presença, nós estamos debaixo da tua palavra, e não haverá gigante emocional, financeiro, profissional, casamento, aonde for, os gigantes cairão por terra, porque o que o Senhor já nos deu, o que o Senhor já nos experimentou, o que o Senhor já nos preparou, será para tempos poderosos. Oh Deus, aleluia, 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 aleluia. Enquanto muitos olham para nós, para muitos que estão aqui dizendo, cadê o teu Deus? Só sofre, só chora, só geme, só isso, só aquilo. Parece que não vem resposta, parece que não vem divina, oh Pai, não vem interferência, parece que não vem providência, parece que não vem nada, nada, nada. Mas quando chegar o dia mau, esses que não tinham nada, aleluia, terão muito, porque estão forjados na batalha, estão forjados no fogo, e seremos o alimento para os que precisam, seremos a cura para os enfermos. Assim será. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a tua palavra sobre o teu povo, eu declaro a tua palavra sobre a tua igreja, e eu peço, Senhor, aleluia, visita o teu povo, visita a tua igreja, visita as casas, visita as famílias. Nós oramos agora e declaramos a tua bênção. Todo o conselho de Aitofel seja repreendido do nosso meio, do nosso arraial. Nós quebramos e declaramos a tua vitória, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Declaramos um dia de sábado especial, um arraial abençoado, a graça e o poder do Senhor sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Oh, eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, aleluia, aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, amém? Irmãos, o bom de você ter dons é que você aprende a transitar no mundo espiritual. E o ruim de você ter alguns tipos de dons é que tem coisa que vem diante de você e você fala assim, meu Deus, tem coisas que Deus mostra que você tem uma atitude, mas tem coisas que Deus mostra para você entender o mecanismo do mundo espiritual. E eu quero declarar todo o conselho de Aitofel vai cair da tua vida hoje em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer tirar a tua vida de um propósito está quebrado e repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu declaro um tempo de graça, de bênção e de vitória. Como o Senhor já nos falou, o segundo semestre será um segundo semestre abençoado em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus. Amém? Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Nós temos compromissos com a casa do Senhor. Nós temos compromissos a serem saudados, que é sábado, domingo agora, é o pagamento do nosso aluguel. E eu creio que Deus já nos deu graça. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, pegue esse envelope. Hoje você pode dar a sua oferta, caso você tenha. Você poderá dar o seu dízimo, caso você tenha. E poderá fazer um voto, caso queira também. Amém? Vamos consagrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela é fiel, ela não volta vazia. E a tua palavra fala que, como nós lemos muitas vezes, que o Senhor nos sustentará com trigo mais fino e nos saciará com mel que escorre da rocha. A tua palavra promete isso, não sou eu, não é ninguém, mas é a tua palavra. Nós consagramos a ti, Senhor. Declaramos a tua bênção, que cada semente, ao ser consagrada,
possa produzir a 30, 60 e a 100 por um. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? Na parede o QR Code, na tela o número do Pix, você poderá fazer a sua contribuição em nome de Jesus. Amém? No final do culto nós temos lá na cantina frituras de salgados, coxinhas, bolinho de queijo e o valor atrativo, R$3 cada um. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos, não esqueça, sábado o nosso arraial. Amém? Venha que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Levante sua mão por alto, fica de pé e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Curva a sua cabeça. Que o amor e a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Amém.